que todos os outros casos que acontecem, porque muitas coisas não são reportadas e muitas coisas são subnotificadas, né? Então... A violência contra a mulher nem se fala, né? Exatamente. Muito grande, muito grande. Rafa, vamos falar um pouquinho agora, você trouxe uma questão do seu filho. Né? A gente tem observado um índice muito, a gente vem falando mesmo, de um cotidiano de crianças com ansiedade, certo? E esses dias eu estava com a filha de uma amiga minha, ai mãe, eu tô com ansiedade, mãe. E parece que virou uma palavra do vocabulário infantil. Tudo é ansiedade. Ansiedade para ir para a escola, para ir para a viagem da escola, para ir para o teatro da escola, para ir para a natação da escola. Tudo. Isso é uma realidade. E como a gente dentro de casa pode identificar que é algo patológico, né? E o que fazer nesses quadros? Como a gente precisa pode de uma intervenção agir? no caso, Exato. O índice de ansiedade e depressão também, né, no público infantil de adolescentes tem crescido consideravelmente, né? Então, assim, claro que a gente tem um exagero nos diagnósticos, né? Hoje a gente tem, assim, tudo vira diagnóstico. E outra coisa que tem preocupado muito é a questão da medicação, né? Então, assim, antigamente a medicação seria em último caso, só que se outros recursos não tivessem ajudado. E hoje não. Hoje tudo é medicação, né? Então é outra coisa que vem preocupando muito, né, os profissionais, essa necessidade de tudo ser medicado. A gente precisa entender que a gente vive hoje em uma sociedade extremamente acelerada, né? Uma cultura imediatista, né, em que às vezes as pessoas não aprendem a passar pelo processo, querem chegar logo ao resultado, né? E nós adultos, a gente está vivendo nesse mundo de uma forma muito acelerada, muito automático, e as crianças, elas estão imersas nesse contexto, né? Absorvendo também esse contexto do adulto, né? Então, assim, por exemplo, a maioria dos pais querem ofertar a seus filhos o que muitas vezes não tiveram condição, né? Na sua adolescência, na sua infância, né? Aquele curso de inglês, aquela natação, o futebol, a melhor escola, né? Então, o que é que acontece? Para você ter uma condição de ofertar tudo isso aos filhos, você precisa trabalhar cada vez mais, porque a vida hoje em dia é muito difícil, né? Então, você precisa trabalhar cada vez mais. E quanto mais você trabalha, mais ausente você fica. Então, a gente fica ali naquele ciclo, né? Então, outra coisa que a gente vê muito são os pais cada vez mais afastados. Aí a gente vem com aquele discurso de que precisa ter tempo de qualidade, né? Mas a gente tem que ter tempo de qualidade, mas também precisa ter tempo suficiente. O contato, né? O contato, o afeto, o abraço, o carinho, o ouvir, né? Isso é essencial. Então, essas crianças hoje estão nessa realidade que nós adultos construímos para elas, né? E a gente vê cada vez mais crianças adoecendo. Ambiente escolar, que antigamente era um ambiente mais seguro, né? Hoje em dia é um contexto de bullying muito grande. Aí eu ouço muito, assim, de algumas pessoas dizendo: mas na minha época botavam um apelido em mim e eu não fiquei traumatizado, né? A gente ouve muito isso, né? Mas, assim, hoje as crianças, a forma como está sendo feito, né? É de uma forma muito mais agressiva. Sim. É uma forma muito mais prejudicial, não é... Claro que qualquer apelidozinho, ele não é favorável. É porque naquela época a gente fazia, não sei se isso é uma realidade. Sim. Né? A gente brincava. Né? Você fazia brincando. Olha palito. Né? Pronto. Eu não vou mentir, né? Fofão. Né? Hoje aquele povo que... Hoje é uma crueldade. É crueldade. Hoje a gente vê a crueldade nas brincadeiras, né? E tem crianças que não estão sabendo lidar com isso. Outro ponto, que é um dos discursos que a gente mais tem utilizado, o excesso de tela, né? Então, assim, é comprovado cientificamente, né, depois de muitas pesquisas, que o uso excessivo de tela traz prejuízo às funções neurológicas.
E a criança, ela está em fase de desenvolvimento, né? Então, essas funções, elas estão em desenvolvimento. Então, o uso excessivo de tela vai trazer um prejuízo muito grande, né? Então, assim, e eles estão ficando muito no celular, né? Jogo, vídeo, tendo acesso a conteúdos que não são adequados para a fase de desenvolvimento deles, né? Então, tudo isso é um conjunto de fatores que a gente tem trabalhado, tem tentado trabalhar. E aí, uma coisa que eu falo muito, inclusive nos vídeos que eu posto, é que a gente precisa unir forças, né? Os pais, a escola, a sociedade, né? Os profissionais, para poder salvar essas crianças, né? Porque vai ser uma geração de adultos que a maioria não vai saber lidar com suas próprias emoções, né? E quando vocês me perguntam o que fazer... Isso, o que você faz? Pronto. Faz um curso de carro H. Ele é ideia fixa, né? Ideia fixa. Não, eu vi um garoto... Desce o cacete no povo, Eu vi um garoto... libera raiva, pau. Eu vi um garoto, devia ter 5 anos, em rede social. Sim, Ele disse lá que ele apanhava na escola, sim. mas o jiu-jitsu salvou ele, que agora ele não apanha, ele bate. E aí? Entendeu? No caso, antigamente a gente sofria Sim, isso. Criança é má, criança é má. Tem um Ela lado não cruel. sente que tem um lado cruel. Aí o que acontece? A gente reagia. Brigando. Isso. Mas desabafava, ninguém morria. Se morria. Lá mesmo vocês resolviam. Aí resolvia Não, tudo. nunca chegava. Hoje a gente Chegava. chora. Não. Aí Eu não vou absorve. mentir. Meu pai morreu, eu tinha 7 anos de idade, né? Falar que o povo... O que acontece? Pai sempre falava, e isso não era só meu pai, meus tios. Não chega em casa apanhada. Isso. Entendeu? E eu incorporei isso muito. Não, já Você lá em casa era o batia? contrário. Como é? Você batia? Eu espancava. Tá vendo? Tá vendo? Aí. Eu batia nos meninos toda a rua. Porque era assim. Mas assim, ninguém morreu. Isso. Como meu pai morreu muito cedo, eu defendia minha irmã, certo? Porque eu era a pessoa, né? Você sabe de uma coisa que a gente precisa lembrar quando você traz essa Sim, fala? vá, me ajuda. Ai, meu O Deus. contexto que você estava inserida naquela época é um contexto completamente do que você tá, do que as Totalmente. crianças estão Não, inseridas porque hoje. a gente não tinha brinquedo. É. A sua opção era brincar era Brincava na de rua, bola na né? rua. É. A questão era você se defender. A gente precisava se defender. Né? E Não vocês se sei. defendiam e lá mesmo vocês resolviam o Sim, problema. e daqui na mesma hora já estava brincando. Hoje em dia a gente É. vê os pais, no contexto escolar mesmo, pais indo Ó. para a escola agredir Não. a criança, Isso. agredir os professores. Essa Deixa eu semana contar uma teve um história. caso desse, não foi? A gente O pai lá. foi batendo de soco na As cabeça do questões de classes professor. sociais, por exemplo. Meu pai era policial só. Então, lá em casa, a rua só tinha uma bicicleta. Né? Só tinha uma monareta. E todo mundo aprendeu a montar de bicicleta nessa única monareta, que era a questão do coletivo. Sim. Certo? Então, assim, não tinha dono na monareta. Era de todo mundo. Só tinha uma bola. Né? A gente só tinha uma marca de tênis, ou que chute ou conga. Então, assim, a gente não tinha aquele espaço de você ser muito diferente do outro. A gente era muito igual. E todo mundo só tinha as mesmas coisas. Tinha aquele pessoal rico na cidade, eram os inalcançáveis mesmo. Ninguém chegava perto mesmo. Não brincava com a gente, aí também não fazia o pingo de questão de brincar. E nem de se igualar. Então, eu acho assim, a gente vive hoje essa questão da rede social, tem essas coisas, né? A diferenciação, A comparação. a comparação. O acesso a informações, ele é muito rápido, né? Sim. Nos dias de hoje, muito rápido o acesso às informações e muitas vezes são informações que não são verdadeiras ou que são inadequadas para a fase do desenvolvimento, né? Há um estímulo à individualidade, né? Esse senso de coletividade hoje você não vê, porque cada um vive no seu mundo, né? Uma coisa que eu acho que foi assim louvável foi a questão da proibição dos celulares nas escolas, porque quando a gente chegava no intervalo, era cada criança, cada adolescente Dentro com do seu seu celular, dentro do seu mundo, às vezes até conversando com a pessoa que está do seu lado pelas redes sociais. Então, essa interação social, né, a gente vê que isso estava sendo prejudicado, né?
Então, tudo isso é para se repensar o caminho que a gente está tomando, né? E o que é que a gente precisa fazer para ajudar esses jovens, né? É isso, porque o pessoal ainda está É usando o o Krav celular. Maga, no caso. Não, no caso é BAL, né? BAL, aquele líquida, né? Sociedade líquida. Ele fala de um caso, eu vi lá o caso. O rapaz com, acho que 12 anos, ele foi espancado na escola, até urinaram nele. Aí o caso, ele pega um trauma para a vida toda. Sim, Por quê? Porque ele não pegava o pessoal e resolvia. É muita gente, uma pedrada, se resolve. Mas- Entendeu? O trauma teria acabado. Você Não, assistiu a você- série não, da adolescência? sim. Você acha que se ele tivesse revidado Ele com a apanhou um bocado. violência, ele ia melhorar o trauma daquela Alguma coisa situação? diferente, porque o caso ele ficou acuado a vida toda. Sim, Porque ele falou com 12, ou foi até menos, mas ele já tinha 50. E entrou na depressão no período todo, ficava com medo, porque a escola não deu apoio. sim, Então ele não teve condição nenhuma, ou seja, ele ficou acuado, ou seja, ele não é dono da realidade dele. sim. Isso é questão de terror. Todas as áreas tem favela e tudo, você faz o terror. Você não é dono da sua vida, eu sou dono da sua vida. Eu faço o que eu quero. Entendeu? Aí ele não sentiu. Antigamente, no período, o Juliane falou a mesma coisa. Se alguém fizesse isso com a gente, o cara é mais forte, mas a gente resolve. A gente juntava 2 ou 3. Ou fazendo uma traição mesmo, dar uma pedrada, o cara não sabia nem de quem acertou Meu ele. Deus. É isso, mas a gente usava. Porra, Tinha um senso de coletividade. tinha. Tinha. Quando tinha de uma pessoa que revidar. era mais forte do que a gente juntava uns 2 ou 3. Isso. E também, na mesma da hora, faltava todo mundo de boa. Isso. Descontava. Isso. E tinha aquele negócio assim, pô, mas eu tô descontando. Aí a pessoa aceitava, ele já descontou, já acabou. descontou, me Já acabou. descontou, É acabou. É, Tem áudio aí. violência só se gera violência. Então a gente gerava mais violência, resolvia. Assim que resolvia. É o português. Esse é. Eu amo muito. Sibeli, você era Eu tenho uma menininha. natura. Você era bem Não, menininha. eu fui menina.